É essa. Ô Pedro Abílio, chega mais, você tem notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola, 6h15, marcando o sinal eletrônico. Um abraço, boa noite, Pedro. Boa noite pra você, Cirilo, Edu, todo mundo que tá com a gente na turma do Bate-Bola. Cruzeiro finalizando agora a sessão de treinos desta terça-feira. O técnico Leonardo Jardim vai divulgar amanhã os jogadores que serão relacionados para a Vitória Cup. Em viagem por aí, vem jogos importantes, os primeiros desde essa pausa, Cruzeiro tentando retomar o ritmo de jogo antes da volta do Campeonato Brasileiro lá no dia 13 de julho contra o Grêmio no Mineirão. A gente vai destacar, Cirilo, você até trouxe em manchete, joia das categorias de base do Cruzeiro que está renovando o seu contrato com o clube. A negociação entre o staff do Cauã Batistella, que está hoje no Sub-20, lembrando, tem apenas 17 anos, né? Podia estar no Sub-17 ainda, mas ele já é destaque do time de uma categoria acima. E não é só do time, né? Ele é destaque do Campeonato Brasileiro Sub-20, artilheiro com 11 gols. É um jogador que tem até aqui na temporada 12 gols marcados em 27 partidas em todas as competições. O Cauã Batistella é um meio-campista, criador de jogadas ofensivas, jogador que agrada inclusive ao técnico Leonardo Jardim, né? Afinal de contas, começou essa semana treinando com os jogadores do time principal. Amanhã tem jogo do Sub-20. Inclusive a arte publicada pelo Cruzeiro mais cedo na rede social, uma foto, né, do Cauã Batistella chamando para esse jogo que vai acontecer amanhã. A gente traz o destaque. O empresário do Cauã Batistella, o Bruno Martins, ele esteve na Toca da Raposa nessa segunda-feira, quando, coincidentemente, o jogador até estava treinando entre os profissionais. A informação de que o contrato está sendo estendido foi inicialmente divulgada pela Central da Toca, confirmada pelo nosso Guilherme Pio, e já temos detalhes lá em itatiaia.com.br. Contrato deve se estender até 2030. Ele que tem contrato até o fim do ano que vem com o Cruzeiro, já tem hoje uma multa para o futebol internacional de 380 milhões de reais, e o destaque, né, fica para essa situação já encaminhada que o Cruzeiro tem com o staff do Cauã Batistella. Tempo de contrato, valorização salarial e o que vai acontecer, né, em termos de projeto esportivo para o Cauã Batistella assim que ele subir para o profissional. Pelo que a gente está entendendo, não deve demorar muito, viu, Cirilo? O Panzi, nos últimos anos, é impressionante a quantidade de jogador bom que surgiu da base do Cruzeiro. Muitos deles não chegaram a vestir a camisa do profissional na quantidade imaginada ou em momento algum, né? O caso do Estevão aí, por exemplo, que muito jovem ainda surgiu e foi pro Palmeiras, e a história toda a gente sabe. Mas dá para fazer uma lista de grandes jogadores que surgiram no Cruzeiro num recorte aí de uma década. Você tem hoje o Fabrício Bruno, que foi e voltou. Você tem Vitor Roque, você tem Ederson, tem o Kaique agora que joga como profissional do Cruzeiro. Cara, tem muita gente boa, Maurício, muita gente boa que surgiu no Cruzeiro num recorte aí de uma década da base do clube. Atletas com qualidade suficiente para integrar o elenco profissional e também dar retorno financeiro, que a gente sabe que, infelizmente, na realidade do nosso futebol, os clubes formam muito para vender os atletas. Agora, essa notícia que o Pedro está trazendo de um jogador da categoria sub-20, mas que tem idade até de 17 e vem se destacando, e o torcedor cobra muito aqui, inclusive no nosso chat aqui no YouTube, notícias dele, é porque de fato há uma expectativa muito grande em cima desse cara, do Batistella. É o Cruzeiro se protegendo melhor nesta gestão do que em gestões anteriores, né? Porque tanta gente boa passou pelo Cruzeiro e infelizmente não deu o retorno financeiro imaginado, e por diversas questões, às vezes nem um retorno técnico, né, Edu? Principalmente naquele momento em que o Cruzeiro foi assolado, né, na parte financeira, administrativa. Não precisa ficar falando, todo mundo sabe o que aconteceu de 2019 até 2021, 2022 ali, e ali o Cruzeiro perdeu muita gente boa. Estamos falando ali daquele momento em que perdeu o Estevão, que acabou perdendo o Vitor Roque. Você citou o Ederson, né, que saiu sem o Cruzeiro ver a cor do dinheiro. E não dá pra gente apontar o dedo para os atletas, né, ou para os empresários dos atletas, é porque a coisa não estava acontecendo mesmo no Cruzeiro. A culpa é muito mais de quem agiu com má fé dentro do clube do que do clube
ou dos atletas. E o Cruzeiro acabou não tirando proveito nem técnico e muito menos financeiro de muitos atletas e atletas que estão aí muito bem. Tem o Jadson, né, que também passou pelo Bragantino, volante. Pois é. Kaká, zagueiro. Muito bom jogador. O Kaká, zagueiro, que está no Corinthians também. Esse aí ainda entregaram um pouquinho tecnicamente, mas num momento muito ruim do Cruzeiro, né? E ainda assim conseguiram entregar para você ver o potencial desses atletas. E agora o Cruzeiro tomando um cuidado maior. O Batistella realmente é uma promessa, mas é muito jovem ainda. Havia muita gente falando, tem que usar, tem que dar oportunidade. Tem, com calma. É confiar no Leonardo Jardim. É confiar no que ele planeja para o atleta, no que ele, o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, tem em mente como projeto para o jogador. Hoje o Cruzeiro está encaixado. Não vai ser fácil para um atleta jovem entrar e ter oportunidade até o final da temporada. Eu tô falando por quê, Cirilo? A gente não tem mais campeonato estadual. A gente não tem mais primeira fase de Copa Sul-Americana. A partir do dia 13 de julho, é só jogo decisivo em Campeonato Brasileiro, é só jogo decisivo em Copa do Brasil. Então não tem brecha para erro, não tem brecha para fazer teste. O que o Leonardo Jardim mandar a campo é o que ele tiver de melhor para qualquer que seja o jogo. Porque o Cruzeiro volta às atividades agora, em jogo valendo 3 pontos, brigando pelo título brasileiro. O Cruzeiro tem 24 pontos, está dividindo a ponta da tabela. Não é o líder por critérios de desempate. O Cruzeiro tem um CRB agora no mata-mata da Copa do Brasil, já na fase aguda da competição. Talvez seja o maior favorito entre os jogos da atual fase da Copa do Brasil. Então é ter calma. Ter calma, paciência. Se não for esse ano, certamente a partir do ano que vem, com estadual, com fase de grupos de outras competições, com amistosos, outros garotos, além do Batistella, terão oportunidades. Eu não tenho dúvida disso. Nesse momento, eu acho que o melhor é pensar em conquista. E o Cruzeiro precisa das conquistas. Fui fazer uma busca rápida aqui de jogador que o Cruzeiro formou nesse recorte que eu disse de 10 anos. Pega o Brazão, goleiro. Baita de um goleiro. Você pega o Vitinho, lateral direito do Botafogo. Base do Cruzeiro também. Você pega o Jadson, você lembrou. Aí tem até outros nomes aqui, ó, de caras que surgiram aí no Cruzeiro. E Maurício, meio-campista, eu citei. O Murilo, zagueiro, foi base do Cruzeiro. Eu não lembro se o Raniel pegou base do Cruzeiro, centroavante, ou se chegou muito novo e foi embora. Mas assim, um monte de jogador que surgiu aí. Muito jogador. Sabe, a base do Cruzeiro revelou demais. E que bom que o Cruzeiro está se protegendo mais agora nessa nova gestão, nesse novo momento do clube. Não só formou atleta, como venceu. Como ganhou Copinha, ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Copa do Brasil. Então, hoje a base do Cruzeiro, ela tem um trabalho muito bem feito. O Ronaldo fez um investimento na categoria e que era necessário. Hoje o Pedro Lourenço, ele faz um investimento muito forte em estrutura. E quando a gente fala em estrutura, muito se pensa apenas no profissional, mas não é. Esse investimento é feito em estrutura também para a base. E hoje o Cruzeiro tem um treinador que gosta de trabalhar com jovens jogadores, que sente prazer em formar, em revelar atleta, que é o Leonardo Jardim. Haja vista, hoje esteve em campo um cara que foi lançado ao futebol, ao mundo por ele, que é o Mbappé, e é um grande exemplo. Então, cara, o caminho tá construído. O caminho tá construído aí para que o Cruzeiro consiga, num curto prazo, ainda colher frutos melhores do que já colheu. E eu falo frutos técnicos, financeiros, que nos últimos anos, eu repito, por conta de administrações desastrosas, o Cruzeiro não conseguiu colher, mas os caras foram formados. Os nomes estão aí, inclusive jogando em alto nível nesse momento, boa parte deles. Pedro Abili volta em instantes com mais do Cruzeiro e nós também. No YouTube seguimos.